Olá, pessoal. Iremos dar continuidade, então, ao nosso curso de embriologia. Havíamos terminado a segunda semana do desenvolvimento, então nós retomaremos aqui a partir da terceira semana do desenvolvimento. Bom, essa terceira semana é uma semana bastante longa, porque nela ocorrem muitos eventos importantes. Então, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Para facilitar a compreensão e o estudo de vocês. Nessa primeira parte, eu vou falar então de gastrulação, né? Aqui, de gastrulação, tá? A gente vai ver a formação das camadas dos folhetos germinativos. Vou falar do surgimento da linha primitiva e qual a importância dessa linha. E vamos abordar também o processo notocordal e a formação, então, da notocorda e, de novo, né, dando ênfase na importância dessa estrutura pro desenvolvimento embrionário. Quando nós terminamos a segunda semana, nós estávamos então com o embrião, que era que podia ser representado por um disco bilaminar, ou seja, formado por duas camadas celulares, né? Então, relembrando aqui essa região do epiblasto, né, que está em continuidade aqui com a cavidade amniótica, tá? E a região do hipoblasto, que está em continuidade aqui com a região da vesícula umbilical. Foi assim que nós terminamos a segunda semana. A gastrulação, que é aí o primeiro evento que nós vamos estudar, tá? Lembrando que esses eventos eles são contínuos, a gente vai dividindo em etapas para facilitar a compreensão, mas são eventos contínuos, como se fosse uma história. Então, essa gastrulação, né, ela vai ocorrer para converter esse embrião em um embrião agora trilaminar, ou seja, formado por 3 camadas que nós vamos chamar de folhetos germinativos. Essa movimentação que vai acontecer durante a gastrulação é uma movimentação muito importante, então, que vai levar aí a formação desses folhetos. A gente começa a testemunhar agora as células, então, migrando, as células sofrendo diferenciação, que são, além do próprio processo de proliferação, né, que são os eventos que marcam o desenvolvimento embrionário como um todo, né, para a gente ter o resultado lá, a formação do feto com todas as estruturas, a gente depende então desses movimentos celulares, desse processo de diferenciação, de proliferação das células, que vai aí, então agora a gente vai começar a perceber isso ocorrendo com bastante intensidade. Bom, conforme a gente tem, então, essas modificações, essa movimentação das células, a gente vai ver, então, a formação, como eu disse, das camadas germinativas. Então, eu vou explicar direitinho esse movimento celular que acontece junto aí, né, com a formação da linha primitiva, mas só para a gente entender, então, quais são esses folhetos que serão formados. Então, a gente vai falar de endoderma, de ectoderma e de mesoderma. Então, a gente não vai mais usar aqueles termos, né, epiblasto e hipoblasto. Agora, a gente vai passar a usar as camadas germinativas. Essas camadas, então, elas são importantes porque elas vão dar origem a todos os tecidos e órgãos, né, do ser humano. Então, se a gente for olhar lá, existe uma tabelinha, deixei para vocês na aula, né, em slide, vocês podem consultar, tem em livros também. O endoderma, o ectoderma e o mesoderma, cada um, né, vai dar origem, então, a uma gama aí de tecidos, de estruturas. Por exemplo, o endoderma, né, ele é fonte de revestimentos epiteliais, tá? Então, eu vou pegar a característica mais marcante de cada um para ser mais sucinta. O ectoderma, a gente vai estudá-lo já nessa terceira semana, porque ele dá origem aqui, ó, ao sistema nervoso central. E o mesoderma basicamente dá origem ao tecido conjuntivo, às estruturas do tecido conjuntivo. Bom, eu falei para vocês que a gastrulação ela está associada então
ao aparecimento da linha primitiva, né? Falei que eu ia detalhar um pouquinho mais aqui falando junto dessa linha primitiva. Então, esse é o primeiro sinal, é o indício, né, de que tem início o processo de gastrulação. Essa linha primitiva, ela vai surgir então aqui, né, na região do epiblasto, tá? Então ela vai aparecer, ela vai surgir aqui na região do epiblasto. Então, no início da terceira semana, a gente tem o surgimento dessa linha, né? A linha primitiva, então, ela surge na região caudal, né, dorsal, aqui no plano mediano do embrião. Essa linha, ela vai se alongar em direção aqui à região, né? Então, aqui, vou marcar um X, região cefálica, tá? Esse alongamento, ele ocorre por proliferação das células na região caudal, tá? E aí, com o alongamento, né, com o crescimento dessa linha, tem a formação aqui do nó primitivo, tá? Aqui em outra visão, nós temos então o crescimento, o eixo, né, aqui da linha primitiva. Essa região aqui que vocês estão vendo como uma depressão aqui é a membrana orofaríngea, que é o futuro local da boca, então localização cefálica, tá? E nessa linha a gente consegue perceber que existe uma depressão, né? Então essa linha ela será formada aqui uma região de sulco, né? Sulco primitivo, e aqui na região do nó a fosseta primitiva, que é justamente uma região então de depressão. Essa depressão ela é formada por movimento de invaginação, que é o que essa setinha aqui, né, essas duas setinhas estão mostrando, das células do epiblasto aqui na região da linha primitiva para essa região entre, né, de localização entre o epiblasto e o epiblasto e o hipoblasto, tá ok? Nesse momento, quando essa linha surge, a gente consegue, então, definir a orientação axial do embrião. O que significa isso? O eixo dele, porque a gente parte de um embrião que é formado por apenas duas camadas de células, que não tem, né, como a gente dizer qual é a região caudal, qual é a região cefálica, o que é dorso, o que é ventre. A partir do momento que esse eixo surge, então a gente consegue definir os planos do embrião. Então ele consegue, né, a gente consegue identificar qual que é a futura região da boca, a futura região do ânus, qual que é a região dorsal, onde a gente vai ver todo o desenvolvimento aqui do sistema nervoso central, qual que é a região, então, ventral, tá? Então, a gente consegue ver aí esse plano do embrião sendo definido. Então, aqui a gente tem uma outra visão, né, desse crescimento aqui da linha primitiva. Então, novamente, linha primitiva, a região do nó primitivo, né, aqui, com a fosseta primitiva, o sulco primitivo formados, tá? Então, novamente, essa ideia de que essa região de depressão é formada pela invaginação das células, aqui da região da linha primitiva, e essas células, então, elas vão se deslocar, né, que é essa ideia que eu falei de migração, que faz parte do desenvolvimento embrionário. Então, essas células vão migrar da região do epiblasto para a camada aqui entre o epiblasto e o hipoblasto, tá? Essas células, que são células mesenquimais, né, então elas vão preencher aqui essa camadinha entre o epiblasto e o hipoblasto. Essas células são importantes porque as células vão deslocar essa região aqui do hipoblasto, tá? Vão deslocar essas células, e uma vez que essas células são deslocadas, a gente tem, então, a origem do endoderma. As células aqui que ficam nessa camada do meio, aqui que está em vermelho, tá? Essas células, né, que ficam nessa região do meio vão dar origem, então, ao mesoderma. E as células que permanecem no epiblasto vão dar origem à região do ectoderma. Como eu disse para vocês na nossa última aula, o epiblasto, então, sozinho, ele é responsável por formar os 3 folhetos germinativos.
Aqui nessa outra imagem, uma outra visão, também mostrando o mesmo processo. Então, essas células que vocês estão vendo aqui, na coloração rosa, vermelho, são as células mesenquimais, que estão migrando da região aqui do sulco primitivo, na linha primitiva, estão migrando dessa região em direção aqui a essa região entre o epiblasto e o hipoblasto. Conforme essas células migram, então, como eu falei, elas vão deslocar as células do hipoblasto e dar origem ao endoderma, vão formar o mesoderma nessa região do meio e as células que permanecerem aqui no epiblasto vão dar origem ao ectoderma. E aí todos os folhetos estão formados e o embrião passa a se chamar, então, disco trilaminar, a gástrula. Essa imagem também, só ressaltando aqui essa ideia de que o epiblasto sozinho, então, ele dá origem a todos os folhetos germinativos. Então, até o início da quarta semana, a linha primitiva está ativamente envolvida aí na formação do mesoderma, tá? Só que essa linha, né, ela, conforme o tempo vai passando, ela vai regredindo, né, e até o final da quarta semana ela deve sofrer degeneração, tá? Em alguns casos, essa linha primitiva ela pode persistir e nessa situação ela pode dar origem a um tumor, que é esse tumor aqui conhecido como teratoma sacrococcígeo, tá? É um dos tumores mais comuns em recém-nascidos, né, dentre, né, os tumores. Normalmente, ele é de característica benigna, tá? E normalmente ele pode ser removido, tá, por cirurgia, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem, esse é o teratoma. Como ele tem origem em células pluripotentes, que são células que podem formar qualquer tipo de tecido, normalmente, então, esse tipo de tumor, ele tem aí, né, uma mistura de vários tipos celulares. Algumas células mesenquimais, né, elas vão migrar, então, aqui da região do nó primitivo, como vocês conseguem ver aqui nesse esquema, tá? Em direção à região cefálica, aqui, né? Essas células, então, elas vão formar um cordão. Esse cordão vai se chamar, então, processo notocordal, tá? Que cresce, então, aqui nessa região mediana, em direção aqui à placa pré-cordal, tá? Que está localizada, como eu falei, cefalicamente. A placa pré-cordal, por sua vez, dá origem à membrana orofaríngea, que é o futuro local da boca. Aqui a gente consegue ver em mais detalhes essa membrana orofaríngea ou bucofaríngea, tanto faz, que é o futuro local da boca, a localização dela. Além disso, nessa outra imagem a gente consegue ver aqui a região do primórdio do coração, que também é formada por região de mesoderma, né, que a gente chama de mesoderma da área cardiogênica, que vai formar então o primórdio do coração. A gente aborda essa formação do sistema cardiovascular na segunda parte da aula, ok? Aqui o processo notocordal, né, aqui, se alonga, tá, pela invaginação das células aqui da região aqui da fosseta primitiva. E além disso, a fosseta primitiva, ela se estende formando o canal, que é o que vocês estão vendo aqui, o canal notocordal. Outra estrutura que está sendo mostrada aqui nessa imagem é a membrana cloacal, então ela está situada na região caudal e esse é o futuro local do ânus no embrião. Nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver esse processo notocordal, né, então crescendo, como eu disse, em direção à região cefálica, né, então essa região aqui, região cefálica. Qual que é a importância, né, da notocorda que vai se formar aí por esse processo notocordal, tá? Principalmente, ela vai então definir o eixo do embrião, ela vai permitir, né, esse desenvolvimento do sistema nervoso e essa é uma contribuição muito grande aí para as modificações que vão ocorrer, né, no embrião. Além disso, ela dá uma certa rigidez
ao embrião, tá? E também vão contribuir aqui para a formação dos discos invertebrais. Agora, nessa imagem aqui, né, como a gente consegue ver, o processo notocordial ele é um tubo celular, né, um tubo celular que vai se estender até a região cefálica, tá? Aqui essa região, então, da cabeça, tá? Para formar, então, a notocorda. Nessa imagem, gente, a gente vê aqui que o assoalho, né, aqui do processo notocordial, tá? Ele vai sofrer um tipo de fusão aqui com a região do endoderma, tá? Então aqui, ó, destacando essa região do endoderma. Nessa região de fusão que vai acontecer, tá? Essas camadas, então, vão sofrer degeneração, o que vai deixar uma abertura aqui nessa região. Então, eu vou mostrar melhor depois no videozinho, tá? Esse processo de fusão. Então, essa abertura, né, faz parte aí do processo notocordial, caminhando aí para a formação da notocorda. Aqui a gente está vendo esse mesmo processo em uma outra visão, então essa estrutura aqui que vocês estão vendo, né, é essa região aqui do processo notocordial, tá? Então a gente está vendo aqui ele já fundido com a região do endoderma, e aí essas células da região aqui do processo notocordial, elas estão então sofrendo proliferação, né, e conforme elas vão se fechando, né, a gente tem a formação tubular, de fato, aqui da notocorda. E o endoderma, então, agora na sua versão livre, né, a notocorda ela se destaca aqui, né, então ela se destaca aqui do endoderma, e o endoderma fica livre, né, e como uma estrutura independente aqui, livre da notocorda. Aqui em outra visão, né, então a gente tem essa estrutura em azul marca a linha primitiva, o crescimento dela, né, e a partir aqui da região do nó primitivo, né, então essa região do nó primitivo, a gente tem o crescimento do processo notocordal, tá? Então, sempre aqui, como eu já mencionei, em direção à região cefálica, membrana orofaríngea, que vai dar origem à boca. Aqui nós temos, então, um processo notocordal, nessa última imagem aqui, né, que já está bastante alongado, né, e em comparação à linha primitiva vai, como eu disse para vocês, ela vai regredindo, tá? Bom, eu vou mostrar um vídeo para vocês e eu vou explicando tudo que eu falei numa versão animada para ficar um pouquinho mais claro, eu espero. Então, pessoal, ó, ele está mostrando o embrião, né, como disco bilaminar, então a região do epiblasto e do hipoblasto, então aqui em azul a região do epiblasto, e aí ele vai mostrar então, né, então a região aqui caudal, a região cranial, tá? E aí ele vai mostrar o surgimento aí da linha primitiva, essa linha primitiva que, né, está crescendo. Ele vai fazer um corte para a gente ver o que está acontecendo olhando para o centro dessa imagem. Então, região em azul, epiblasto, região em amarelo, hipoblasto, e aí aqui essa região de depressão, a linha primitiva, né? Então, a gente está vendo a migração dessas células. Essas células que migraram da região da linha primitiva deslocaram as células lá do hipoblasto. Tá? Então, aqui a gente tem agora, no amarelinho, o endoderma. Olha só, agora essas células migrando vão formar o mesoderma, a camada em vermelho. E a camada em azul agora se chama ectoderma. Então, a gente vê aqui a região da linha primitiva, região, né, do crânio lá em cima, e agora a gente vai ver o crescimento aí,
esse aumento, essa proliferação do mesoderma, que é a camada em vermelho, e ao mesmo tempo o processo notocordal em verde aqui, indo em direção à região cefálica, tá? E aí, quando a gente olha essa estrutura, então a linha primitiva lá embaixo, né, ela vai regredir, e aí agora ele vai dar ênfase no processo da formação da notocorda, tá? Então tem duas visões aqui do embrião, tá? Para a gente ir monitorando o que está acontecendo. Então, lembrando, a região da notocorda, o processo notocordal, vai crescer a partir do nó primitivo, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, vamos lá, vamos ver, ó, estão crescendo aqui, né, no desenho de cima, o processo notocordal, a formação de um canal, né, o canal notocordal, da notocorda, tudo a partir, então, como ele está mostrando aqui, do nó primitivo, tá? E aí, nessa imagem, ele está mostrando, olha só, a fusão, né, da região da notocorda com o endoderma, como eu falei para vocês, como eu mostrei lá na outra imagem, tá? E aí, a vesícula umbilical fica em comunicação com a cavidade amniótica por um tempo, por esse canal aqui, que é formado, tá? Só que isso é momentâneo, tá? Vai haver, então, um fechamento, a gente vai ver aqui, ó, podem olhar na figura de baixo, a gente vai ver o fechamento desse processo notocordal, tá? Então, ele vai sofrer esse dobramento, fechamento, e aí a gente tem a notocorda formada e o endoderma, como eu falei para vocês, ele fica livre, tá? Essa estrutura fica livre. E aí a gente tem, então, a notocorda, né, como um cordão formado que vai dar, então, o estímulo necessário para o processo de neurulação acontecer, tá? Aqui, por fim, só vou mostrar essa estrutura do alantoide, que é uma estrutura, né, então é uma evaginação aqui na região do mesoderma, da posição caudal, tá? Esse alantoide, para nossa espécie, ele tem uma função para a formação ali dos vasos sanguíneos na região da placenta, tá? Pessoal, é isso. Obrigada. Eu espero que tenha ficado claro e encontro vocês lá no Google Classroom para a gente conversar, fazer videoconferência e vocês tirarem todas as dúvidas.